África, Guiné-Bissau. Esse é um país com quase 2 milhões de habitantes, onde as tradições animistas ainda fazem parte do cotidiano da população. A crença em espíritos malignos aprisiona no medo o discernimento de muitos, levando inocentes à morte todos os dias. Olhando para fora das nossas fronteiras, é fácil identificar o que é bom e o que é ruim de outras realidades. O difícil é construir um pensamento lógico que nos ajude a enxergar a razão. Para entender como a cultura do medo pode massacrar duramente civilizações num curto espaço de tempo, não é preciso ir muito longe. Em 2020, um inimigo em comum avançou sobre a face da Terra, espalhando o terror. Em meio a tanta ciência, tecnologia e saberes incertos, tivemos a nossa fragilidade exposta e fomos escravizados pelo medo. A única verdade que até então sabemos é que vidas estão sendo ceifadas sem critério algum. Mesmo vivendo em tempos tão modernos, o medo do desconhecido foi capaz de trazer o retrocesso ao topo das civilizações mais avançadas do planeta. Prontamente, trocamos a nossa liberdade por qualquer promessa de segurança. O relativismo perdeu o seu tão aclamado brilho, e todos desejamos uma única verdade capaz de nos libertar do mal. Toda essa reflexão pode nos ajudar a entender o mecanismo cultural da Guiné-Bissau. Aqui, as crenças e tradições são baseadas na adoração a Irã, um espírito maligno que quase sempre se manifesta em forma de serpente. A maioria acredita que o espírito maligno precisa ser agradado em constantes rituais para que sejam poupadas dos castigos e maldições dos céus. Eles foram ensinados a viver no medo, se esforçando para sofrer menos dos castigos oferecidos por Irã. Para eles, a ideia de um Deus amoroso é tão absurda quanto para nós seria um astronauta habitando o interior do Sol. É nesse cenário que Kleber e sua esposa Tatiane tiveram os 2 últimos anos. Eles deixaram o Brasil para viver aqui como voluntários. Privados de confortos, longe da família e dependendo de doações.
um altruísmo para poucos corajosos. Hoje, olhando os resultados consolidados, fica difícil enxergar os desafios superados nessa jornada. A verdade avançou através do Evangelho e libertou vidas. A barreira cultural foi rompida, amizades sinceras construídas e a dignidade humana pôde ser restaurada. Existe um considerável debate entre os estudiosos de como o termo cultura deve ser definido. Embora a palavra cultura seja comum, seu aspecto é mal compreendido. Todos nós enxergamos o mesmo mundo, mas o percebemos através de lentes culturais diferentes e nem sempre estamos cientes da nossa própria cultura ou de como ela dá cor ao que vemos. Ninguém nasce para ser subjugado a ideias, sentimentos ou ações. A verdade está acima de qualquer cultura e é um direito de todos nós. Porém, o egoísmo humano sempre estará pronto para oprimir os vulneráveis. No próximo episódio, veremos que um novo casal se aproxima com o desafio de criar a primeira rádio evangélica do país. Eles experimentarão o choque cultural e precisarão resistir à inesperada falta de visão de muitos. I feel a change on the rise.